Desvendando a engenharia estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com o apoio do CREA Mato Grosso e das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Episódio 13 Lajes, parte 11. Processo executivo e patologias nas lajes. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse podcast nós vamos falar sobre o último episódio do assunto referente a lajes, especificamente sobre patologias, tá bom? Patologias nas lajes. Bem, pessoal, antes de começar, eu quero agradecer novamente vocês por estarem acompanhando o nosso podcast, o nosso trabalho, por estar ajudando a divulgar. Nós já estamos crescendo o número de inscritos, isso é muito legal, né? E eu peço para vocês que podem fazer críticas, fazer sugestões, comentários sobre o assunto, né? Propor até outros assuntos interessantes aí nessa mesma linha que a gente está fazendo esses podcasts, esses episódios, né? Tá certo? Então, e quero também pedir para vocês ajudar a compartilhar, né? Continuar compartilhando com os colegas e amigos aí da profissão, tá bom? Para que o trabalho tenha cada vez mais sentido, né? Bom, então vamos lá. Falando de patologias, a gente pode dizer especificamente que as patologias elas têm origem, né, de 5 fases diferentes ao longo da vida útil da minha estrutura, tá bom? Pessoal, eu não vou entrar em detalhes demais, então esse podcast fica muito longo, tá certo? Já vai ser um pouco mais longo, porque tem muito assunto para a gente falar, tá? Mas vamos lá. Que fases seriam essas ao longo da vida útil da minha estrutura? Primeiro, a primeira patologia pode surgir lá no início, na concepção da estrutura, quando está se definindo a arquitetura e concomitante ao esquema estrutural que vai se adotar para essa estrutura, tá certo? E aqui nós vamos focar, né, como você sabe, especificamente nas lajes. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, talvez para o pessoal que está escutando esse episódio da região sul e sudeste, fica meio estranho o que eu vou dizer agora, mas para quem não está nos grandes centros do Nordeste, da região Norte, da região Centro-Oeste, né, tirando as capitais e as grandes cidades, nós temos alguns empecilhos, muitas vezes, para executar uma estrutura. Por exemplo, cidades, hoje, né, eu estou aqui no Mato Grosso, a maioria das cidades do interior do estado, nós somos aqui no Mato Grosso 141 municípios, vou imaginar que 120 municípios, ou até mais um pouco, você não tem empresas que façam cravação de estacas, por exemplo. As obras quase todas são feitas com sapatas, né? Então você vê uma limitação, né? Isso significa que se eu estou usando sapata e o solo não for muito bom, o solo geralmente numa região, por exemplo, a região norte do estado do Mato Grosso, e algumas regiões algumas cidades da região oeste, o solo tem uma capacidade de carga muito baixa. Então o que significa? Significa que se você começar a usar vãos muito grandes, né? Lá no projeto arquitetônico, depois isso reflete na estrutura, vãos grandes, você pode ter cargas muito concentradas nessas fundações e você tem muitas vezes recalque, e esse recalque, além de aparecer fissuras ao longo de toda a alvenaria, por exemplo, você pode também ter prejuízo na sua laje, tá certo? Então isso é uma limitação que a gente tem que tomar cuidado. Tem regiões do Mato Grosso, por exemplo, que você tem o agregado graúdo à base de granito, né? E algumas regiões desculpe, voltado mais para o calcário. E se você levar isso em consideração, no modo da cidade, a gente percebe que você pode ter um aumento das flechas, né, e da fissuração da laje em torno aí de 10% a 15% só da troca de agregado. E muitas vezes o projeto é feito numa outra região do país que não se atenta muitas vezes para isso, né? E isso gera o projeto é feito com levando em consideração um tipo de material e se usa outro. Então, e são cuidados que também são definidos lá na fase inicial de concepção e na fase de projeto. A arquitetura também é muito responsável por isso. Por isso que é muito interessante sempre, ao fazer o projeto de arquitetura, estar sempre conversando com o projeto estrutural, o que infelizmente não ocorre. A maioria das vezes não ocorre isso, né? Isso é muito ruim para os profissionais, porque depois isso pode gerar patologias, gerar, inclusive, prejuízo aos profissionais, assim como prejuízo, né, e desgosto aí ao cliente, né? Então, a fase de concepção e a fase de projeto é muito importante
ser pensado muito bem nisso para evitar essas patologias futuras, né, na pós-ocupação, tá certo? E só para ter uma ideia de percentual, se eu somar a concepção, em torno de 5% das patologias são oriundas da concepção, esses números redondos, tá? Tem alguns autores que trazem um pouquinho mais, um pouquinho menos. No projeto, em torno de 35%, então não é pouco. Muita coisa da patologia que ocorre nas estruturas são originárias, e 40% em torno de concepção e projeto. E eu quero dizer que não é só o projeto estrutural, mas o projeto arquitetônico, muitas vezes, né? Força a estrutura a tomar algumas decisões que pode ocorrer, pode gerar patologias, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado nessa fase. Por exemplo, um vão grande, você vai usar laje maciça, laje pré-moldada, laje nervurada. Muitas vezes, as cidades do interior, você não tem como fazer uma laje pré-moldada, né? Uma laje nervurada, às vezes nem laje pré-moldada você tem, né? Então, assim, a gente tem vários impedimentos que possam gerar patologias. Por exemplo, na UFCK, às vezes você não tem nem usina de concreto na cidade, você precisa fazer na betoneira. Você sabe os riscos que é fazer concreto na betoneira, precisa ter um cuidado muito grande no traço, senão você passa a ter uma resistência baixa, e aí você passa a ter resistência baixa, modo da cidade baixo, deformações exageradas, e aí vem as patologias decorrentes disso, né? Então, tomar muito cuidado com isso. A parte de execução também, ela é responsável por volta de 30% das patologias que ocorrem nas estruturas, e também isso engloba as lajes, né? Você, como eu já disse, você às vezes não tem concreto usinado, tem problema no concreto. Como é que você lança esse concreto numa laje, um plano muito grande de laje, né? Você começa a ter aí juntas de construção, né? E aí você começa a ter fissuras exageradas e por aí vai, né? Então, tomar muito cuidado com tudo isso também, né? A escolha dos materiais adequados para a estrutura, muitas vezes a escolha não é o mais adequado, ou um FCK muito baixo, ou um agregado que foi mal escolhido por falta de opção muitas vezes, né? Isso também já é patologia. Para vocês terem uma ideia, em torno de 20% das patologias, em torno disso, é responsável pela escolha inadequada dos materiais, tá certo? Então, muito cuidado. E a última fase que também gera patologia é a ocupação, né? O mau uso da estrutura, né? E muitas vezes por falta de cuidado ou falta de informação do usuário. O usuário não leu o manual descritivo, todo o projeto devia estar acompanhado no manual descritivo, mas isso para obras pequenas que eu digo obras residenciais, que às vezes nem é tão pequeno assim, obras em torno de 300, 400, 500 metros quadrados, às vezes não tem manual descritivo, né? Então, um quarto que era num projeto, você tinha um ambiente que era destinado a um dormitório, né? Que a gente sabe muito bem que você tem uma carga aí de 1,5 kg por metro quadrado, né? De repente, esse quarto virou uma biblioteca. Você passa a ter 500 kg por metro quadrado, né? Então, esse tipo de utilização, aí você coloca resolve colocar uma piscininha inflável na sacada, né? Você tem aí 400 kg por metro quadrado, 500 kg por metro quadrado, e foi projetado em torno de 200 a 250 kg, 2 a 2,5 kN por metro quadrado, né? Então, tudo isso também gera patologia na estrutura, que não é culpa de nenhuma das fases anteriores, mas sim da ocupação, e isso pode gerar em torno aí de 10%, tá bom, pessoal? Então, muito cuidado com essas fases. Então, seria muito interessante, muito bom, né? Eu ficaria muito feliz de que eu visse de fato todos os projetistas da arquitetura e os engenheiros, né, que fazem os complementares, trabalhando juntos. Em geral, projetos grandes, né, edifícios, ou obras que não sejam tão altas, mas obras grandes, mesmo em planta, né, isso acontece. Mas nas obras do cotidiano, obras residenciais, geralmente não tem isso. O engenheiro civil geralmente recebe a arquitetura pronta, né? Ou seja, o arquiteto já convenceu o cliente, né, daqueles 3D, aquelas coisas lindas que a gente conhece, e aí como é que você faz? Né? Chega lá na estrutura, você tem que se virar, e muitas vezes, para não ficar tão cara a estrutura, o engenheiro que não deveria fazer isso, mas o engenheiro às vezes se dobra ao gosto do cliente, muitas vezes não tomando a melhor decisão. Né? E aí, com um tempo curto de vida útil, começam a surgir as patologias, né? Tá bom? Então, pessoal, dito isso, essas fases que a gente tem que tomar muito cuidado, nós vamos falar agora, de fato, né, de quais são essas patologias e as suas origens, as suas gênesis, né? Então, vamos lá, pessoal. Em primeiro, eu gostaria de falar com vocês uma fissuração que a gente, na bibliografia, se fala fissuração por
retração, vocês podem ver nesse primeiro slide aí, né? E essa fissuração por retração, isso pode acontecer tanto na face inferior quanto na face superior. Eu vou só abrir um parênteses aqui, pessoal, que eu vou comentar primeiro sobre as lajes maciças, depois eu falo alguns detalhes das lajes pré-fabricadas ou pré-moldadas, tá bom? Bom, essa fissuração por retração, ela pode ocorrer tanto na face inferior como na face superior das lajes, de forma aleatória, e são causadas principalmente pela cura inadequada. Tá certo? E quando essa laje ainda é a laje de cobertura, seja ela de uma residência ou do edifício, em geral, esses dois efeitos, cura inadequada e variação térmica, passam a trabalhar de forma concomitante e tornando a situação muito mais crítica, tá certo? A cura, pessoal, você sabe disso lá na norma sobre execução de peças de concreto armado, vocês precisam deixar essa laje em cura, bem umedecida, pelo menos uns 7 dias. Como se faz isso? Não é jogando água lá com uma mangueira na parte da manhã, meio-dia e à tarde. Não adianta, porque depois de 10, 15 minutos, depende da insolação, né? Da quantidade de calor que está na região, isso aí com 10 minutos está seco, e não adianta nada, né? Então a cura precisa ser feita. Ou você joga uma lona plástica e molha por baixo, aí essa lona retém a umidade, não deixando que a evaporação, né, que a cura ocorra de forma muito rápida, ou com saco de estopas, né, você pode molhar. Muita gente usa também sacos de cimento, né, que está na obra inutilizável, joga lá em cima e molha bem o saco de cimento, ele retém então bastante essa umidade e fazendo com que a cura, né, com que a reação exotérmica do concreto ocorra de forma mais lenta. Ocorrendo de forma mais lenta, você tem menos fissuras ou fissuras com, né, dimensões bem pequenas, tá bom? Então, a cura inadequada e junto com a variação térmica é pior ainda, então, né? E as lajes de cobertura, pelo fato de estar totalmente exposta, você acrescenta essa patologia, tá certo? E dependendo do grau dessa patologia, pessoal, do grau de abertura dessas fissuras, você pode ter grandes problemas de infiltração de água e depois, né, uma consequência na armadura, que seria a corrosão, por exemplo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado nessa fase construtiva. Isso aqui como eu já disse, isso é um tipo de patologia bem específica da fase de construção, da fase 3, né, da fase de execução da sua obra, tá certo? Por falta, muitas vezes, de cuidado, ou às vezes até de desconhecimento, né, dos funcionários que estão trabalhando nessa obra, mas cabe aí o engenheiro da obra, responsável pela obra, fazer esses comentários, essas orientações, né? Infelizmente, a gente vê muito isso acontecer, tá? Não sei qual é o motivo, pessoal, mas enfim, acontece, né? Então, esse é um tipo de fissuras, de patologias muito comum, tá bom? Um outro tipo, pessoal, que eu estou agora aqui definindo esse segundo slide para vocês, como fissuração por flexão. Aqui eu vou falar alguns slides sobre essa situação, né? Fissuras que aparecem devido à flexão da laje, né? Nesse slide especificamente, eu estou dizendo que e vocês podem ver à esquerda um desenho, né? Um esquema, e à direita uma foto real aí, tá? De fissuras na face inferior da laje. Quais são as causas disso, pessoal? Em geral, pode ser por falta, né, ou por insuficiência da armadura positiva. Essa armadura positiva está mal ancorada dos apoios, por exemplo, ou uma sobrecarga acima do previsto em projeto, né? Então, geralmente, esse problema que acontece de fissuração excessiva na face inferior da laje pelo escoamento da armadura, isso está muito mais ligado à fase de execução e à fase de utilização dessa laje, tá? No projeto, hoje é muito raro acontecer. Por quê? Porque hoje os softwares, ninguém mais faz projetos, né, cálculo manual. Os softwares, né, para cálculo de laje, ele já dá toda a armadura, ele verifica a necessidade da espessura da laje, ele calcula as armaduras necessárias em cada região dessa laje, né? Então, você praticamente não tem, ele calcula a ancoragem dessas armaduras, então isso praticamente, o item 1 e 2 que eu citei para você, dessas causas, né, essas origens, isso praticamente não ocorre mais. Mas o que pode acontecer ainda? O lançamento de uma carga equivocada, né? Então, se tem um ambiente lá, você coloca uma carga equivocada, ou seja, menos carga na hora do projeto, menos carga automaticamente gera menos armadura, e aí você pode ter um problema com o uso dessa estrutura, tá bom? Mas, em geral, essa é uma causa devido ao uso excessivo, né? A sobrecarga excessiva no projeto, tá bom? Então, essa é uma configuração que aparece, uma patologia que aparece na face inferior da laje.
Na face superior, pode acontecer fissura também? Pode, mas não fissura por tração, fissuras por compressão do concreto, ou seja, você faz dimensionamento, você coloca muita armadura, mas muitas vezes você coloca uma espessura menor do que a necessária ou uma resistência do concreto inferior. Tá certo? Desculpa, pessoal. O que pode acontecer? Geralmente, o problema da espessura da laje, isso geralmente não ocorre mais. Por quê? Porque o software te avisa quando essa espessura é insuficiente. Né? Aí você vai lá e aumenta essa espessura, processa novamente e está tudo correto. Né? Mas o que pode acontecer? Pode acontecer, como caso que eu já presenciei, infelizmente, você compra um concreto FCK 25, FCK 30, e o concreto vem com uma resistência abaixo do especificado, bem abaixo, né? Teve um caso bem típico aí numa cidade aqui do Mato Grosso, aonde você tinha um FCK 30 e quando foi fazer o corpo de prova, o FCK deu 10, né? Por algum erro lá da usina de concretagem, né? Da usina que fabricou esse concreto. Então, isso aí sim pode acontecer a situação. E na zona mais comprimida, né, onde tem o maior momento fletor, que é na região central da laje, que traciona a parte de baixo, na região central, você tem uma tensão de compressão excessiva na face superior. E se esse concreto esmagar, pessoal, essa laje vem abaixo, tá? De ruptura frágil. Então, é uma situação mais difícil de acontecer, né? Mas também pode acontecer. E também, naturalmente, por uma sobrecarga acima do previsto em projeto, né? Então, eu tenho em relação a face, a armadura positiva, né? Eu tenho essa fissura que eu mostrei no slide anterior e essas fissuras aí na face superior devido ao esmagamento do concreto, né? É uma reação do momento, obviamente, do momento que traciona a parte de baixo e, obviamente, comprime a parte superior da laje nessa região central, tá bom? Agora uma outra visão desse mesmo assunto é a questão da fissuração na face superior pelo escoamento da armadura. Então vamos imaginar, essa figurinha à esquerda que vocês estão vendo aí, eu estou imaginando que essa laje esteja engastada com outras lajes nas 4 faces dela. Se eu deixar de colocar armadura suficiente, ou ancorar mal, né, essas armaduras, ou até essa armadura ficar numa posição inadequada, ou seja, se essa armadura descer durante a execução, eu posso ter uma absorção de momento menor do que previsto em projeto e essa laje pode fissurar por escoamento da armadura, tá bom? Então, as duas figurinhas vocês podem ver aí, né, são fissuras paralelas ao apoio, é onde vai acontecer essas fissuras devido à falta de armadura, né, ou ancoragem insuficiente nessa armadura, ou até, novamente, uma carga excessiva, ou seja, uma sobrecarga além daquela que foi considerada em projeto, tá? Então, esse é uma fissura típica, uma patologia típica de escoamento de armadura negativo. O mais comum, pessoal, vocês podem perceber, então, todas as situações aí, elas estão muito mais ligadas à execução e ao uso dessa estrutura do que devido à falha na fase de projeto ou na fase de concepção, tá bom? Mas, enfim, é uma situação que pode acontecer também, né? E essa última aí, né, é a face inferior da laje, muito parecida, né, só de forma invertida com os slides anteriores, aí nós estamos vendo o slide número 4, né, você pode ter, praticamente pelos mesmos motivos, já citado no segundo slide, um esmagamento do concreto por insuficiência de espessura ou, em geral, né, o que leva mais esse tipo de ocorrência é em função do FCK, de uma resistência do concreto inferior àquela projetada, ou, né, uma sobrecarga acima do previsto em projeto também, tá certo? Então, pessoal, nós temos essas 4 configurações básicas aí das faces superior e face inferior, né, devido ao problema do escoamento da armadura, seja ela positiva ou negativa, ou, né, o esmagamento do concreto nas faces inferior e superior também, tá bom? Bem, pessoal, andando um pouquinho mais, falando sobre, nesse quinto slide, vocês podem ver, quais são uma das consequências da flexão, né? Da flexão nas lajes. Vamos imaginar, eu vou fazer agora uma correlação, né, dessa flexão da laje em relação às patologias que podem estar posicionadas sobre estas lajes, tá certo? Então a gente tem que tomar aí muito cuidado com isso também.
né? Então, eu tenho que sempre estar atento, pessoal, não só ao estado limite último, que é o dimensionamento dessas lajes, né, que leva em consideração a espessura da laje, bem como a armadura gerada, né, para essas lajes, em virtude dessa espessura e em virtude das ações que atuam, né? Mas não só isso, eu tenho que tomar muito cuidado também. Às vezes, um projetista principiante esquece de verificar isso no software, que é relativo aos estados limites de serviço, né? Ou seja, os principais seriam a flecha excessiva e a fissuração excessiva dessa laje, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. O que acontece quando você tem uma deformação excessiva dessa laje, né? Ou seja, o seu estado limite de serviço quanto à deformação excessiva está além do permitido, né? Ou quando você tem uma parede em cima da laje muito frágil, então tem que tomar muito cuidado com isso, que a norma, inclusive a 6118, ela traz aí limitação dessas deformações quando você tem material frágil sobre o elemento estrutural, tá? Então lá ele tem a questão sensorial, que é aquela que você sente, você vê a laje deformada, não é para isso acontecer, ou quando você tem um material frágil em cima, uma parede de alvenaria, uma parede de gesso acartonado, ou até uma parede de vidro, né? Em cima dessa laje, você tem que limitar essa deformação, tá bom? E aí eu trago alguns exemplos para você nesse slide, nesse desenho, nesses esqueminhas aí, o que acontece em algumas situações típicas. Podem ver aí, pessoal, na figura superior esquerda, a primeira figura aí do lado esquerdo do slide, esse é um tipo de fissuras na alvenaria, quando se tem uma laje inferior de piso que deforma mais do que a laje do pavimento superior, tá? O piso do pavimento superior. Então, significa que você aparece com essas fissuras aqui, você percebe que no formato de baixo aparece um arco, né? Um descolamento aí da alvenaria que está sobre a laje em relação às demais alvenarias, né? E em cima, uma ruptura aí por compressão do próprio arco na face superior, né? Então, você tem essa configuração quando a laje inferior deforma mais do que a laje superior. Na segunda figura, você põe aqui na superior intermediária, é ao contrário, quando você tem uma laje superior deformando mais do que a laje inferior. Vocês podem dizer, mas Roberto, mas quando que eu posso ter isso? Geralmente o pavimento tipo, né, as cargas são as mesmas. Aí entra, pessoal, aquela questão, né, um dos motivos disso acontecer é quando você tem o uso inadequado da estrutura, ou seja, aquela laje que nós estamos avaliando em todos os pavimentos tipos, é uma laje de um dormitório e, de repente, um morador troca, na verdade, a função desse ambiente, né? Passa no dormitório, por exemplo, para uma despensa, ou vira o dormitório, vira uma biblioteca, ou que você coloca aquários monstruosos em cima de uma laje, como eu já vi também isso acontecer. Então, o que acontece é uma ruptura, nessa segunda situação que eu estou comentando, né? É uma ruptura a compressão na parte de cima, e aí aparecem tensões de tração na parte inferior, aparecendo esta fissura na vertical. Tá? Então, isso é bem típico de deformação da laje superior maior do que deformação da laje inferior. E quando eu tenho aí no terceiro desenho à direita, na parte superior ainda do slide, lajes com a mesma deformação, eu tenho aí uma ruptura no apoio, ou seja, lá na extremidade dessa alvenaria, tá certo? Até ocorrendo aqui um estado duplo de tensões nessa base da alvenaria, tá certo? E aí provocando tensões de tração na forma inclinada, né? Na direção na direção da parede e na direção da laje, provocando essas fissuras inclinadas na posição que vocês estão vendo aí, tá bom? Então, são algumas situações que a gente começa a perceber essas fissuras, a gente dá para perceber o que é que está acontecendo com as lajes de cima e de baixo, tá bom? Essa quarta figura à esquerda seria uma laje de balanço, uma marquise ou uma laje balcão, né? De uma sacada, por exemplo. Quando essa laje deforma demais, e tem uma parede sobre essa laje, por exemplo, dividindo aí, às vezes, dois ambientes na sacada ou dois apartamentos, você pode ter esse tipo de ruptura por deformação excessiva desse balanço, tá bom? E o último desenho desse slide, o inferior direito, quando você tem uma laje com uma deformação excessiva, e ao deformar, essa aqui acontece muito mais quando eu tenho uma estrutura de alvenaria estrutural, né? Não a estrutura de concreto, isso é mais difícil de acontecer, tá? Mas você tem uma rotação da laje, e essa rotação da laje permite, né, ou provoca, melhor dizendo, provoca uma rotação da alvenaria. Então, você tem, além dos problemas na laje, que eu comentei,
que é nos slides anteriores, de fissuração devido à deformação da laje, né? Por aqueles motivos que eu já comentei também. Aqui também pode aparecer fissuras na alvenaria. Então, aparece na alvenaria superior uma fissura na face interna do ambiente e na alvenaria abaixo da laje uma fissura horizontal na face externa, tá? Então, isso é uma patologia... esses fissuras que eu mostrei são patologias que ocorrem em alvenarias em detrimento das deformações, muitas vezes excessivas das lajes, tá bom, pessoal? Então, muito cuidado com esse detalhe. Lajes, pessoal, tem que tomar cuidado. Lajes não foram feitas para vãos grandes. Essas lajes comuns, seja ela de vigota, unidirecional ou laje maciça, toma muito cuidado com a esbeltez dessas lajes, porque ela pode deformar por causa da fluência ao longo do tempo, né? E aí você ter problemas crônicos, e depois você não consegue, é muito difícil você recuperar esse tipo de problema, né? Tá certo? Então, muito cuidado com isso aí. Bom, nesse próximo slide, pessoal, nesses dois próximos slides, né? Vocês podem ver aí as fissuras, né? Principalmente nesse slide que nós estamos vendo aqui, uma fissura na face superior de uma laje, mas no canto. Eu comentei com vocês isso no slide no episódio anterior, melhor dizendo, que era sobre a ausência da armadura de canto, né? Aí a gente tem tipicamente uma fissura num canto de uma laje na face superior devido à falta da armadura de canto, né? Faltou uma malha para costurar essa região e a ação concomitante do momento fletor com o momento torsor gera esse tipo de fissura, né? Geralmente por falta de armadura de canto ou também acontece muitas vezes em função da sobrecarga excessiva, tá certo? Beleza? Então, muito cuidado com as lajes que não são engastadas nas lajes contíguas, a falta de armadura de canto, conforme já foi comentado com vocês. Esse próximo slide, vocês estão vendo as possíveis fissuras que ocorrem na face inferior da laje, nos cantos, pelo mesmo motivo. Ou pela falta da armadura de canto, como nós já comentamos, ou pela sobrecarga excessiva. Esse caso, pessoal, ele é mais difícil de acontecer do que o do slide anterior. As fissuras na face superior é mais comum acontecer em detrimento à fissura na face inferior. Por quê? Porque na face inferior, geralmente, né, você tem laje em toda você tem armadura, mas em toda a laje. Então, essa armadura já combate a essa fissuração. Enquanto na face superior, se você não tiver engastamento entre as lajes contíguas, você não tem armadura, e não tendo armadura pode surgir a fissura de canto, conforme já mostrado, tá bom? E para a gente finalizar, pessoal, eu quero falar sobre uma patologia muito incômoda que ocorre como uma consequência, em geral, de uma deformação excessiva da laje, de uma abertura de fissura excessiva da laje. Muitas vezes, pessoal, quando ocorre um estado limite de serviço no que diz respeito à deformação excessiva, em geral também ocorre uma abertura de fissuras excessivas. E quando gera essa situação, você tem aí uma possibilidade muito maior da corrosão da armadura, porque você está com o concreto todo aberto, né? Então, a abertura, o que provoca, o que facilita a ação da corrosão? Aberturas de fissuras exageradas, né? Que estão acima daquela fissura permitida para uma laje comum de edifício, que no caso a norma especifica aí 0,3 milímetros, a abertura máxima de fissura. Se você tiver abertura acima disso, a norma diz, sua laje está susceptível à entrada de material nocivo, seja gás carbônico, seja umidade, etc. Tá bom? Se a porosidade do concreto não for boa, de repente você adensou mal esse concreto, né? Vibrou mal esse concreto, ou você vibrou de forma excessiva e você tirou, além de tirar as bolhas de ar, tirou muita água da superfície desse concreto, vão aparecer fissuras, poros, né, muito abertos na face superior desse concreto, e se tiver uma armadura negativa, essa armadura negativa estará exposta à corrosão, né? Outro fato que pode levar à corrosão também é o cobrimento insuficiente da armadura. Isso, pessoal, eu vou falar para vocês, é uma festa. Aqueles espaçadores deviam ser colocados nessas armaduras, né, na armadura positiva, principalmente, para que ela não encoste na forma e não deixe essa armadura propícia à entrada de agentes nocivos, né?
infelizmente ocorre demais, né? Ou coloca os espaçadores muito distantes um do outro ao jogar o concreto e quando as pessoas estão em cima para executar essa atividade, essa armadura desce e encosta na forma, né? Ou seja, o cobrimento praticamente fica inexistente, né? Então isso é muito comum acontecer, a gente percebe isso nessa foto da direita, né? Aqui vocês veem algumas barras sendo mostradas, né? Ou seja, o cobrimento muito pequeno. Enquanto a foto da esquerda, vocês percebem que o cobrimento já foi também, né? Cobrimento pequeno, você percebe, logo a umidade consegue penetrar, ou às vezes até o gás carbônico consegue penetrar, consegue despassivar essa armadura. Isso acontecendo, você tem o início do processo de corrosão. E quando ocorre o processo de corrosão, nesse esqueminha aqui no slide, vocês podem ver, né, esse processo de corrosão faz com que o aço aumente de volume, estufe. Ele estufando, ele aumentando de volume, ele faz com que o cobrimento exploda, né? Fissura o cobrimento e esse cobrimento caia. Caindo, aí sim está todo o ambiente propício para a corrosão, tá certo? Então isso também é um fato bastante comum e edifício com algum tempo já de vida útil que não se tem um cuidado de manutenção, tá certo? Então, pessoal, sobre patologias, eu queria comentar com vocês de laje maciça. É isso. Tá? Muito cuidado com essas situações. Então, vocês podem perceber que todos esses casos, basicamente, está ligado com erro de execução, a maior parte, né? E erros de uso. Quando eu disse lá no início que eu tenho até 40% de erros de projeto, a consequência é muito mais, o erro do projeto acaba sendo uma consequência muito maior da concepção, muitas vezes, inadequada, né? Por quê? Porque hoje os softwares, pessoal, para você conseguir ter um erro muito grande na fase de projeto, você tem que ser bastante descuidado com o lançamento da estrutura, com algumas definições aí, né? Por quê? Porque o software já te orienta em quase tudo, né? E te direciona. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nos projetos, como eu já peguei também em algumas consultorias, cargas lançadas de forma equivocada. Cargas menores, né, lançadas em situações que você precisa de uma carga maior, tá certo? Então, muito cuidado com tudo isso. E sobre as lajes pré-fabricadas, pessoal, aquelas de vigotas, né? De não vigota protendida, mas as vigotas de treliça eletrosoldada, a gente tem que tomar muito cuidado também. Em geral, se usa vigotas unidirecionais, né? E essas vigotas, o grande problema que a gente vê são flechas excessivas nessa laje. E com isso, você passa a ter muitas vezes fissura bem na periferia da laje, no descolamento dessa capa do concreto, né, junto às alvenarias ou junto às vigas, tá? Então tem que tomar muito cuidado, além da flecha excessiva, quando for aparente, né? Muitas vezes essas lajes a gente acaba não percebendo as fissuras que aparecem na face inferior dela, entre as faces laterais da vigota, né, entre a vigota e o material inerte, que seja o EPS ou a lajota, né? Hoje muito mais o EPS. Por quê? Porque flecha excessiva, se tiver um forro, você não vai ver, né? Muitas vezes você vê na parte de cima, o piso chega a estourar, né? Por causa da compressão excessiva, quando você tem uma flecha bastante elevada das lajes. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Ao usar essas lajes com 12 centímetros de espessura, muito cuidado com o vão e com a carga que vocês vão utilizar. Lembrando que para o caso de flecha, o vão é muito mais crítico que a carga, né? Por quê? Porque na expressão que se usa para calcular uma estrutura, né, desse tipo, você tem o L elevado à quarta potência, enquanto a carga é elevada à potência 1. Então, é muito mais crítico para a laje, do que diz respeito às flechas, o vão, do que provavelmente a carga, tá certo? Mas muito cuidado, então, ao utilizar essas lajes que eu tenho essa possibilidade de estourar a parte de cima do piso, por compressão, e o deslocamento, a flecha, né, diferencial entre essas vigotas, tá certo? E aí você começa a surgir embaixo todas umas fissuras paralelas a essas vigotas, tá? Se tiver forro, você não percebe, né? Mas se não tiver, você percebe essas fissuras que pode acontecer na argamassa de reboco dessas lajes, tá bom? Então é isso, pessoal, para não me alongar demais, né? Essas são as patologias principais que podem ocorrer nas lajes. Então vocês percebem que de uma maneira ou outra, de uma maneira mais acentuada ou menos acentuada, nós temos aí patologias oriundas de todas as fases, né? Desde a concepção, né, como eu já comentei, na fase de projeto também, seja do projeto arquitetônico, seja do projeto estrutural, e da execução e também
da ocupação, né, desse ambiente, tá bom? Então, vou ficando por aqui e peço mais uma vez para vocês que dê um joinha aí, dê um like para a gente e compartilhe, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.